E vamos ver se eu tô com o zoom aqui. Tô com o zoom. Depois eu comento sobre os trabalhos. Deixa todo mundo, a maioria, chegar aí. Aí eu já comento sobre os trabalhos que foram feitos aí. E nós temos hoje mais uma atividade aí para ser realizada no conteúdo que nós vamos ver hoje, né? Então, deixa eu também abrir aqui o AVA. Peraí. Deu um erro aqui. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo suave, senhor? Graças a Deus. Oxe, Minecraft de novo, pensei que eu já ia mudar. Então eu não sabia, eu pensei, será que eu vou mudar então, peraí. Não, pode deixar aí se quiser, que Não, Minecraft é Minecraft. tá Todo perfeito. mundo gosta de Minecraft. Deixa eu, que susto! Caramba, Tem mãe, outra aqui. caramba. Nossa, minha irmã apareceu aqui que nem um fantasma, professor, você é louco. Esse aí ficou legal também. E aí, Bom Cris, suave? dia. E aí, Caio, beleza, mano? Tô de boa, mano. E aí, conseguiu abaixar lá? Não, mano, o servidor da Epic Games caiu ontem, mano. Putz. Ah, eu vi também, tava entrando pelo celular também, não deu não. Pô, mano, pesado. Eu tô tentando entrar, mano. Eu tenho que ainda logar na minha conta que eu tenho que criar porque eu perdi a minha antiga. Sei de nada. Aí. Cara, eu consegui pegar de boa, só não baixei porque eu sei que o PC não roda, tá ligado? Não, mas você é um ser de Deus, tá ligado? Não é nem sortudo. É porque, tipo, se você tentasse entrar ontem, você não ia conseguir, porque o servidor tava off, a não ser que você fosse um deus mesmo e burlasse as leis da vida. É que eu deixei, tipo, a Epic Games ligada desde manhã, tá ligado? Também. Então. Daí eu dei Porque um cochilo, acordei e já peguei, tá ligado? O bagulho ontem tava como? Eu só sei que eu tenho que pegar logo esse negócio que eu quero baixar aquele joguinho lá da morte, mano. Mó da hora, velho. Aí eu vi o vídeo lá, mano, da hora, hein? Nossa, É divertidinho, muito da hora. mano. É mó bom passatempo, mano. Professor, hoje a aula vai ter muita. Vai ser teórica ou prática? Só pra saber. Hoje a aula tem, nós vamos entrar numa questão mais teórica, Glória a porém... Deus. Porém, Mede. Aí colocou porém. Porém, nós temos uma atividade desse conteúdo de hoje, para a gente fazer, mas não é para entregar hoje, não, tá? Glória a Deus, que sinceramente, quando acabar a aula, eu vou dormir, velho. Pô. Ô, louco, velho. Não, sério, dica pro senhor, professor. Eu, Nunca assista Got Talents até 2 da manhã, não vale a pena. Acaba com o seu dia, não vale. Pô, eu fiquei vidrado nas pessoas lá, com, tipo, você chega a pessoa, mas tem uma aparência zoada, do nada ela começa a cantar que nem um deus, mano. Nossa, que bagulho lindo. É louco. É mas vamos lá. Bora. Bora, vamos começar aqui. Lembrando que nós vamos hoje... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Já vai aparecer aí para vocês. Bom dia, professor. Bom dia, Juscelino, tudo bem? Juscelino, suave, bom dia. Estamos hoje, então, vamos entrar aqui na sessão unidade 4, na sessão 4.1, e se acredito que dê tempo, a gente já vai para também a 4.2, tá? Pegar essas duas unidades aqui, elas são importantes aí para essa continuidade do que a gente vem desenvolvendo, tanto na questão prática, né, que nós fizemos um pouco e tal,
mas aqui vai complementar, e aí vocês vão perceber esse processo durante o desenrolar da aula aí, né? E para isso, né, hoje, então, o que nós vamos abordar aí? Normalização de dados, onde ele dá uma introdução aqui e depois vem na prática, tá? Então, muito provavelmente essa prática a gente vai abordar uma atividade para ser desenvolvida, valendo ponto também, né? Precisamos de mais uma atividade aí, pelo menos. Então, isso daí vai ser importante para vocês desenvolverem. Essa atividade tá, entre aspas, fácil para ser desenvolvida no sentido de ferramenta para ser utilizada, né? Então, fiquem tranquilos aí, depois a gente vai acompanhar isso. Bom, então vamos lá para o que interessa. Vou acompanhar, a princípio, pelo livro. O livro está bem embasado nesse quesito. Eu tenho outro material sobre normalização, mas eu acredito que não vai ter necessidade para a gente poder acompanhar pelo livro, tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, vamos lá, página 163, normalização de dados. Então, o que a gente vai ver aqui é que ele dá uma introdução aqui, né, de que projetar um sistema aí, nem sempre ao certo a gente vai entender o que o cliente deseja, né, isso faz parte, mas só que é por isso que existem algumas normas, algumas técnicas, métodos, para que isso seja possível, dentro de uma realidade onde esse desenvolvimento inicial, ele é, na maioria das vezes, por não ser bem estipulado, né, desenvolvido, o causador aí de dificuldades sistêmicas, né? Deixa eu só dar uma desengrepada aqui. Então, ciente de que no projeto de um sistema e análise aí, muitas vezes essa primeira etapa ela é a causadora aí de situações de custo, de tempo, de reprojeto, né? Então, por isso que é importante esse foco. Então, para quem já trabalha ou para quem vai, né, trabalhar aí na área de desenvolvimento, vai perceber isso daí. É legal vocês terem já essa consciência aí voltada para esse tipo de situação, né? Onde a identificação do que o cliente deseja ou não ter dúvidas do que você está desenvolvendo, né, acaba sendo um pouco mais assertivo. Né? Quando você está desenvolvendo, entre aspas, né, a definição está bem feita, né, definição das entidades, enfim, por aí vai, o processo acaba sendo delicado. Bom, com isso, né, o analista ou quem quer que seja responsável tem que fazer a visita na empresa, realizar entrevistas com diversos funcionários. Então, percebam que o processo ele não é, por telefone, né? Tirando o que nós estamos vivenciando hoje nessa situação, tem que fazer esse processo aqui, né? Quem dirá sem fazer, né? Imagina já fazendo, já é uma problemática, imagina você não ter hoje condições de desenvolver. Então, o processo ele acaba sendo um pouco mais árduo, né? Já aconteceu de ter essa dificuldade, por exemplo, para desenvolver para clientes de outros estados, né? Então, você tem uma dificuldade aí de comunicação, apesar de ser hoje em dia, né, prático para a gente poder desenvolver, utilizando ferramentas aí online e tudo mais, mas mesmo assim não é fácil não, né? Então, e que isso tudo vai fazer com que você obtenha documentos, né, dessa empresa, por exemplo, como cópias de documentos. Professor, Pois não, pode falar. Quanto a entidades que você estava falando, eu tenho ainda um pouco de dificuldade
é, sei lá, de colocar entidades e tal. Com o tempo, essa dificuldade ela vai diminuir com a prática, no caso. Vai. Inclusive, Lucas, hoje é o momento ideal para que você perceba que não é um achismo, né? Assim, você vai perceber hoje com esse conteúdo aí que é uma técnica para você realizar isso, utilizando, como eu estava acabando de falar aqui, ó, por meio de documentos, nota fiscal, formulários, enfim, são papéis que muitas vezes, numa entrevista lá, quando você vai desenvolver um banco, que você vai abstrair essas entidades e tudo mais, e não simplesmente por um texto, né, como a gente vem fazendo, não que o texto não seja bom, mas que talvez tenha uma outra realidade. Então, talvez agora para você, talvez fique um pouco mais claro isso, tá? Uma coisa é eu falar assim para vocês, tem esse texto aqui e acha a entidade, né? Isso é uma questão. Outra coisa é você pegar, ou a gente vai ver já já, um documento de uma empresa e falar, pô, como é que eu vou achar a entidade? Então vai ficar um pouco mais claro aqui, acredito eu. E aí a gente pode, aí você me fala no final da aula, ou sei lá, em algum momento que essa sua questão aí fica um pouco mais claro, tá? E é lógico que é uma questão também, Lucas, de prática, tá? Prática no sentido de você a gente tem um conteúdo que, se eu não me engano, a gente comentou aqui, que você usa substantivos, enfim, usa algumas questões de quando é um enunciado ou um texto, para você abstraindo essas entidades. Isso também é outro ponto, que é uma técnica, né, que a gente viu a top-down, não sei se você recorda aí, é a bottom-up, ou a mistura dos dois, né, que é você trazendo uma técnica. Aqui é uma outra situação em que depois que você fez tudo, ainda você vai fazer uma revisão. Mas você pode também se defrontar com o material, como vai mostrar aqui, né, e partir desse material para realizar a modelagem. Então, vamos acompanhando aí que você vai ver que essa sua dúvida aí provavelmente pode ser bem casual aí, né, para o momento aí. Certo, professor. Obrigado. Vamos lá, imagina. Bom, então, essa introdução aqui, ele traz que esses documentos aí vai ser utilizado para projetar o banco de dados, tá? Então, outra informação importante aí sobre esse assunto. Eu não sei por que eu tenho que clicar aqui, né? Bom, aí é interessante acompanhar aqui, a gente vai observar, ó, ele dá uma introdução, essa aqui é importante, ó, que você foi, como é que se diz? A gente tem um projeto aqui referente ao clube de futebol que vai, né, desenvolver aí um sistema, né, e vai precisar realizar um banco de dados, tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó, bem legal. Porque ele quer manter um histórico dos jogos, dos jogadores, né? Enfim. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, olha só. Após algumas visitas, né, foram recolhidos alguns documentos lá no clube, né? Que vai ser fonte para que você comece a fazer a aplicação da normalização de dados, que é a técnica aí que a gente vai utilizar agora aí para encontrar as entidades, olha aí, Lucas, os relacionamentos e por aí vai, né? Que podem estar escondidos em documentos. Então, dessa forma, de uma questão mais prática, né? Que é uma rotina comum para um analista de sistemas, ou enfim, para quem vai trabalhar com isso daí. Bora lá, então. Então, num projeto é fundamental a gente não misturar assuntos
vamos dizer assim, entre as tabelas. Então, tabela de cliente vai ter informações, logicamente, somente dos clientes, né? Não pode ter ali numa tabela, né? Não estou falando num relacionamento, numa tela, né, de computador que você usa para cadastrar algo. Na própria tabela ali implantada no banco de dados. Então, nessa tabela aí não pode ter, sei lá, atributos, né, diferenciados. Para quê? Para que a gente não tenha redundância de dados e também inconsistência dos dados, né? Então, para a gente poder lidar com isso, nós vamos utilizar esses conceitos da normalização de dados e dependência funcional. O ponto da dependência funcional tem um tópico que ele começa a falar aqui que é um pouco mais complicado. Eu vou tentar ser mais simples possível na prática, né? Mas não se preocupem tanto aí agora com essa pontuação que ele vai abordar aqui, no sentido de ser mais detalhado. Então, isso é fundamental para um profissional aí da área de TI que vai, né, trabalhar com o desenvolvimento desses conceitos de modelagem, ok? Então, vamos lá. Seguindo nossa solicitação para desenvolver para um clube de futebol, olha a ficha, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma ficha que o clube apresentou para você. Ó, eu faço o meu clube, né? Eu faço o meu controle usando essa ficha aqui, ó. Então eu tenho lá um catálogo, né, que eu vou anexando. Cada partida desse jogo eu vou arquivando, mas eu não tenho o histórico digital, né? Eu não tenho isso em sistema para ter um relatório, para eu poder fazer uma consulta quando eu quiser, ou ter algumas informações mais específicas sobre, por exemplo, jogadores, né? Opa! Mas o que ele tem aqui nesse material, a gente percebe, ó, ele tem o número do jogo, a data que esse jogo foi realizado, quem foi o adversário, o local, o campeonato que foi realizado o jogo, o técnico, o placar, né, quanto foi aí o jogo, sobre os jogadores, o número da camisa, o nome, número de gols da partida. São as informações que ele precisa, né? O que aconteceu durante o jogo, né? Por tempo e o que aconteceu. Então, aos 2 minutos, gol do nosso time, por aí vai. Ó. E qual o histórico das últimas goleadas, né? Apesar que aqui não tem nenhuma goleada, né? Mas, enfim. Aqui são os adversários, quantos gols do adversário, quantos gols, a quantidade de gols que eles fizeram aí jogando em casa, né? Bom, isso aqui a gente percebe que é uma gama, né, de informações o suficiente para a gente criar um banco de dados. Aqui, imagina que seria a tela, né? Mas eu preciso separar, né, cada entidade e possível identificar os seus atributos. E não posso inventar, é o que está aqui. Então, vou ter um cadastro de jogadores, não é nome, perdão, não é CPF, RG, telefone, e-mail, né? Nem sempre aqui é só número da camisa, nome e número de gols. É o que ele vai precisar e por aí vai. Então, a gente vai separar por meio de uma lista que a gente vai tirar daqui, vai criar uma listona com todos os campos identificados. E depois separar essa lista por entidades.
E aí eu achei as entidades. Então, aí, entre aspas, né, a pergunta do Lucas, né, a dificuldade, né, entre aspas, né, de novo, né, aspas das aspas, ela começa a ser diluída porque tem uma facilidade aqui, ó. Eu consigo saber que para eu cadastrar um jogador, eu não posso pôr o técnico como campo aqui, ó. Não faz parte dessa tabela, né? E não é um cadastro de técnico, porque o técnico pode estar simplesmente numa outra tabela, né? Fora. Então, a gente não tem muito, quando se depara com um documento, muita dificuldade aí. Acaba sendo uma questão meio analítica, no sentido de analisar e resumindo, né? O que a gente tem em mãos aí como documento. Mas vamos seguir, tá? Depois ele vai trazer aí no final, na unidade, na próxima sessão, 4.2, ele volta com essa problemática aqui. Para resolver, tá? Bom, o que o clube... vamos continuar, né, na leitura aqui, ó. O clube quer armazenar essas fichas, né, para manter um histórico dos jogos. A gente já viu isso. Nessa etapa, o que a gente precisa saber? Quais são os possíveis campos que o documento apresenta, que é o que eu estava dizendo. Quais são os campos? Primeiro é fazer uma listona, né, abstraindo todos os campos. Depois, identificando alguma tabela no próprio documento. Tá? É um exercício, no sentido de prática, né? Então, criar um banco de dados a partir de documento é algo muito comum em qualquer modelagem de banco de dados. Então, é muito mais fácil para o cliente fornecer uma cópia dos documentos do que ficar detalhando passo a passo o funcionamento da rotina desse trabalho. Então, você imagina, você vai lá no clube, não tem essa ficha, né? Não tem. Aí ele vai falar, sabe o que é? Eu quero um banco de dados que tenha lá o número do jogo, tem a data, ele vai te contando, isso daí você vai anotando, depois você precisa abstrair desse texto que foi anotado. É lógico que ele também pode, além de contar ou relatar o que ele precisa, te mostrar um documento e se basear, e vocês trabalham em cima da análise desse documento. Ah, mas você precisa disso aqui mesmo? Pode ser assim e tal, enfim. Mas o documento ajuda e muito. Bom, então vamos lá. Olha a pergunta aqui, ó, interessante. A essência aí da modelagem, né, é refinamento de processos. Isso significa que sempre a gente pode melhorar o que já foi realizado, né? Vocês fizeram algumas atividades práticas, observem o que vocês já fizeram, né, e mesmo assim ainda cabe fazer uma revisão. Então, uma vez, olha a pergunta, ó, uma vez criado o diagrama, modelo lógico, por exemplo, você acha que já pode implementar ele no sistema gerenciador de banco de dados? Ou seja, já pode criar o banco de dados fisicamente? Não. Por quê? Não sei, brincadeira. Mas por quê? Porque o correto é revisar, procurar imperfeições, né, e melhorar prevendo possíveis problemas. Então, o maior problema em um banco de dados, de novo, hein? O maior problema em banco de dados é a redundância. O que isso pode causar, né? Danos aí referente ao banco de dados que só podem muitas vezes ser notados uma vez que já foi implantado fisicamente e está sendo usado por uma empresa. Então, olha aí a problemática maior, né? Então, esses danos aí que a redundância podem causar, aí é uma questão de repetição da mesma informação em várias tabelas, além de causar duplicidade
E lógico, vai dar erro nos relatórios. Se põe no lugar de um usuário, né, ou de um gerente que vai abstrair um relatório do banco que foi desenvolvido. Eu quero saber a quantidade de jogadores que sobre o clube, né? Quantidade de jogadores que fizeram gols nos últimos 3 meses. E aí você tem uma redundância ali. Não vai sair um relatório de acordo com o que aconteceu de fato, né? Porque faltou observar alguns detalhes. E por isso que a normalização, ela é um momento de melhoria, de repente, né? E de revisão, tá? Então, isso é importante. Agora, vamos para uma prática aqui, ó. Ele traz aqui na próxima figura 3 tabelas, né? Cliente, fornecedor e funcionário. Todas têm um campo em comum, que é cidade. A gente já falou um pouco sobre isso na prática, mas vamos retomar. Se a gente deixar do jeito que está, a mesma cidade pode ser cadastrada 3 vezes em tabelas diferentes. Olha só. Exemplo de redundância. Para você está ok, você fez lá o modelo conceitual, o modelo lógico, está tudo bonitinho. Aí você fala, pô, mas deixa eu rever isso daqui, né? Já fez a cardinalidade, a chave primária já está definida aqui, ó, né? Encontrou todas as entidades, aqui está faltando um S, né? Fornecedores, funcionários, achou os atributos, tudo bonitinho. Aí vamos revisar, ó, pô, eu estou cadastrando cidade, apesar do atributo ser com nomes diferentes, mas cliente, ele mora em São Paulo. Fornecedor, também é de São Paulo. Funcionário, também é de São Paulo. Então, tem uma redundância aí, né? Eu preciso cadastrar o mesmo nome, sabendo que cidade, né, eu posso ter uma tabela específica para ela. Né? Além disso, está trazendo um problema de inconsistência, né? Que nada mais é... Um exemplo aqui, ó. O cara vai cadastrar a cidade aqui, ó. Joinville. Aí ele pode escrever de N maneiras, né? Eu estou possibilitando quem vai, o usuário, cadastrar a tabela, na hora de cadastrar o cliente, escrever assim. Uma outra oportunidade, ele pode escrever assim, ou até mesmo abreviar. Né? Então, olha aí a inconsistência. Aí, a hora que eu for gerar o relatório, não vai sair nada, né? Então, é melhor eu criar uma tabela para que o usuário escolha a cidade, né? Ou ele digite e apareça para ele selecionar a cidade, e não ele ter que digitar. Então, isso daí eu elimino inconsistência. Então, no caso, é um caso mais simples aqui, ele trata, né? É só criar uma tabela chamada cidade e fazer o relacionamento. Então, olha só como que fica aí essa distribuição, essa solução, eu diria. Então, eu criei uma tabela cidade e fiz o vínculo com as outras tabelas. Porém, olha olha o ponto importante. Ó. Quando a gente criou essa tabela, deu uma chave primária para ela, né? E criou aqui o nome cidade, a gente jogou aqui nas outras tabelas a chave estrangeira, ó, tá? Então ficou aí 1 para N, ó, 1 para N, que é o modelo anotação pé de galinha. Deixa eu limpar aqui para ficar mais... Então ficou aqui, ó, 1 para N, o N recebe a chave estrangeira
tabela que é 1, né? E gera aí o relacionamento correto. Aí você não precisa entrar. Um cliente pode ter mais de uma cidade, você não precisa entrar nesse mérito, né? Mesmo porque já fica claro quando você está abstraindo aqui que é 1 para N aqui, e aí você não vai ter tanta dificuldade aí, né? Professor, Pode falar. então no caso seria só para criar caso, por exemplo, outros campos tivessem várias chaves estrangeiras, no caso. Aí para simplificar, faz uma só para colocar tudo nela só, no caso. Vamos olhar aqui, ó, essa tabela. São 3 tabelas, ok? A gente vai criar uma quarta tabela, abstraindo, retirando esse campo daqui, ó. Tá? Então, eu criei essa tabela chamada cidade, foi criada. E eu tirei aqui, ó, dessa tabela e dessa tabela, o nome que alguém iria digitar, cidade. E eu criei essa tabela com um código. Cada cidade vai ter um código, ok? Aí, nesse processo, criando essa tabela cidade, né, o relacionamento fica 1 para N. Então, aqui fica 1 e aqui fica N. Automaticamente, eu tenho que saber que o N recebe a chave primária da tabela. Ou seja, chave estrangeira, né? Foreign key, foreign key, primary key, e aí, ou seja, chave estrangeira, chave primária. E assim nas demais outras tabelas, em qual essa tabela pertencia, né? Que a gente viu que estava dentro das 3 tabelas. Ó. Ok? Bom, seguindo, vamos lá. Bom, a gente vai entrar em alguns detalhes aqui. Um pouco mais técnicos, mas não se preocupem no sentido de prática, tá? Na prática, sim. Mas vamos lá. Bom, no sentido aí de manter as informações redundante, né? Às vezes pode ser interessante. Mas como assim? Por questões de desempenho de algumas pesquisas, né, o software, a redundância pode ocorrer de fato, e ela é chamada de redundância controlada, tá? E nem todas as redundâncias, só para não confundir aí, por isso que eu falei, não se atentem muito, não, mas vamos observar aqui, ó, redundância controlada, que é recomendado quando um campo recebe uma grande quantidade de consultas e poucas alterações. Um exemplo é a tabela nota fiscal. O campo valor total da nota, que poderia ser obtido automaticamente, como resultado da soma de todos os itens, né, multiplicado pelo preço. Então, entretanto, é comum a gente criar manualmente o campo valor total da nota, para evitar que haja alteração do preço do produto vendido, o valor da nota não tenha que ser alterado, aí você vai ter problemas, né? Então, é uma redundância que existe, mas é necessária. Por exemplo, aí está dizendo o seguinte, né, ele não está dizendo, está escrito. Está escrito assim, imagina lá que você não tem uma nota aqui, mas você tem uma nota fiscal, todos os dados. E aí imagina no sistema isso, no banco de dados. Pô, o valor total, toda vez que alguém precisasse dessa informação, uma consulta, ela poderia calcular automático, não é? Em vez de eu ter o campo lá, para não ter redundância, vamos falar assim. Mas não, né? E se o valor do produto é atualizado, esse cálculo vai alterar.
Então, o cliente pagou R$100 o mês passado, esse mês você alterou o produto, esse cliente, quando você for consultá-lo, vai estar com o valor de R$110. Então, aí o relatório está errado. Então, você cria o campo valor total da nota, né, e fixa ele na tabela. Sempre que você puxar, vai estar lá, independente de quando você atualizar o valor do produto. Aquele valor total foi uma foto, né, daquela nota. Então, é uma redundância, mas ela é controlada, né? Ela tem essa nomenclatura aí. Bom, aí para exemplificar, ele traz uma tabela funcionário, onde o código do departamento e o nome do departamento vai trazer uma redundância, né? E que pode ser ideal para um software, por exemplo, mas pode ser uma outra questão para um outro tipo de software. Então, é a hora em que o projetista, o analista do banco de dados, né, o DBA, decide se realmente será benéfico, né, deixar essa redundância, tá? Então, é outro ponto aí a ser analisado. Nem sempre porque ficou. Não, cabe aí também aos analistas decidirem, né? Olha um exemplo aqui da tabela. É uma redundância controlada. Por quê? Eu tenho o nome do departamento cadastrado para vários funcionários, o mesmo nome de departamento. Mas vamos lá, né? Às vezes você não tem muitos departamentos, ou que tenha assim, muitos departamentos, e aí você sabe que cada departamento também tem o código, né? Cabe aí aos analistas decidirem. Por quê? O cara pode escrever errado, ou já foi cadastrado, é só arrumar, fica mais fácil, diferente dos exemplos anteriores que a gente viu lá, né? Mas, conforme o autor aqui, ó, a normalização é técnica para corrigir estruturas e tabelas, tornando mínimas as redundâncias. Não zerar as redundâncias, no sentido, não tem mais redundância, então tá certinho. Não, não é só essa questão, é analisar as necessidades de cada redundância, né? Para que você minimize aí os problemas. Então, normalizar um banco é aplicar regras para todas as suas tabelas. Aí ele vai começar a entrar um pouco mais para frente aí, né, na técnica, né? Isso aqui é uma questão, eu diria até para vocês anotarem, ó, o que é normalização, né? Uma técnica e por aí vai, ó. Que eu acabei de falar aqui, para reduzir redundância, eliminar campos que não dizem respeito à tabela. Professor, isso daí está no livro de modelagem? Isso. Tá suave. Olha aí, um bom exemplo disso, como a gente viu, é o exemplo da tabela chamada cidade. Quais são os objetivos e vantagens da normalização? Diminuição de dados repetidos, deixando o banco de dados mais compacto. Aumento da performance, obviamente, né? Armazenamento de forma lógica. Facilidade na criação de consultas. Permite a concatenação de índices, né? De acordo com a quantidade de tabelas envolvidas. E também manutenção do banco de dados. Então, a normalização, ela é um processo rígido, formal e que deve ser seguido passo a passo, examinando os campos de uma tabela a fim de evitar regularidades observadas na inclusão, exclusão e alteração de registros. Olha o quadro aqui abaixo, que traz a tabela produto não normalizada, e olha os campos, tipo de produto, e no fornecedor a mesma informação foi inserida erroneamente. Então, olha só. Ó, não normalizado. Tabela produtos. Aqui são os campos, né? Aqui os registros.
Fornecedor, tem tudo, tem de tudo. Compra boa, compra B. Alguém digitou isso daqui, né? O nome do fornecedor, por exemplo. Tudo bem que você tem o código, olha só. Olha como o código, né, nesses casos aqui acaba ajudando, mas o nome você acaba tendo um problema aí. Então, a regra básica para normalização é verificar se determinado campo... Ah, mas então tem que primeiro implantar, digitar, ter o registro para saber se deu errado. É o que está no começo da nossa fala aqui. Muitas vezes é no momento que você faz isso, implanta o banco, tira um relatório e aí que você vai ver os erros. Ó. Aí, meu amigo, a empresa já está trabalhando, já está lá produzindo, né? Você vai ter que ter aí um trabalho bem redobrado, além de ter que arrumar o que está errado aqui, né? A ideia não é essa, a ideia é fazer antes de implantar. Então, usando a regra da normalização, tipo produto, podemos criar uma tabela para armazenar tipos de produto, código de fornecedor e fornecedor, criar uma tabela chamada fornecedor. Aí, ela já normalizada, né? Olha só. Perdão. Vou fazer aqui, peraí. Ela já normalizada. Aí o certo seria, né, ela manter aqui, ó, código. ID e código é a mesma coisa, tá, gente? É a identificação, código é a mesma coisa. Então, aí os campos, e aí eu tirei aqui a descrição do fornecedor e fiquei só com o código, porque eu criei essa tabela aqui. Né? Então, a tabela foi criada, tipo de produto, onde você tem o código do tipo e o tipo dele, limpeza, grão, sei lá, frios, né? Por aí vai, sei lá, tem os nomes aí dos tipos de produto. Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui chegando aqui. E a tabela fornecedor aí normalizada, ó. Tá? Então, com código e o nome. Ah, professor, mesmo assim a pessoa pode cadastrar errado. Sim, mas ele vai cadastrar uma vez só. Então, o usuário vai lá no fornecedor, ele vai digitar, ele não vai digitar o nome do fornecedor em cada... Deixa eu voltar aqui. Em cada produto, aqui ele digitou fornecedor, tem tudo. Tipo do produto, né? Limpeza, o preço e o produto. Aí, outro produto, álcool. Aí ele escreveu limpezas. Nome do fornecedor, ele digitou, tem de tudo. Então ele foi digitando isso daqui. Digitando numa tabela única, né? A partir do momento que você normalizou, separou cada tabela dentro da sua especificidade, dentro do seu assunto, tabela fornecedor, aí alguém cadastrou os fornecedores já, não no momento da inclusão do produto. Aí ficou desse jeito aqui, ó, né? A tabela produto vai ter somente o código do fornecedor, porque na tela de cadastro, vamos virar a página, vou virar até de lado aqui, ó. Na tela de cadastro, lá o operador, lá o usuário, ele vai digitar lá produto, ele pode clicar numa combozinha lá, aparecer lá, sabão, quantidade, tanto. Aí vai no fornecedor, aí ele clica, digita lá, tem de tudo, aí ele vai achar e vai selecionar e a tabela vai armazenar só o código, porque já está relacionado. Diferente do caso anterior, que ele tem que digitar ali, ó, numa telona única, ele digita lá produto, já vai estar cadastrado, porque já tem o ID do produto, ó.
Ele não tem como alterar, errar o nome do produto. Alguém já cadastrou os produtos com os preços. Agora, o tipo e o fornecedor, por mais que tenha código, né? Não tem uma tabela. Então, foi feito isso, tá? Foi abstraída essas tabelas, criada lá e ficou assim, ó. No modelo lógico. Aí, de novo, aí, ó. 1 a N. Porque eu tirei da tabela produtos, eu tirei a tabela que estava aqui, ó. O tipo do produto e o fornecedor estavam aqui, né? Não é isso? Quando eu retirei daqui, ó. Joguei para cá. Aqui ficou 1 e aqui N. Igual ao anterior, ao exemplo anterior. Ficou legal? Ficou claro? Porque, meu, tá bem repetitivo. Entender suave, professor. Ele traz uma repetição com outros exemplos, mas é o mesmo conceito. Para fixar mesmo. Fixar essa apresentação, esses exemplos, tá? Então, normalizando, né, a gente conseguiu atingir o objetivo aqui, que é deixar só o que interessa de produto, sem redundância, né, sem inconsistência. E aí, na tela principal lá, o usuário não tem como ele digitar uma mesma informação de várias formas, porque eu padronizei numa tabela, né? Padronizei aqui, ó. Vai ser cadastrado uma vez só o fornecedor, né? Então, antes da empresa começar a trabalhar, alguém pegou lá a lista de fornecedores que já existia e cadastrou. Ah, mas apareceu um fornecedor novo. Vai lá e cadastra. Aí, conforme vai aparecendo novos fornecedores, ele vai cadastrando só o fornecedor. E não na tela, na hora que você vai digitar uma nota fiscal. E aí você, naquela tela, não tem o fornecedor. Então, você vai ter que primeiro incluir o fornecedor. Porque na próxima vez que esse fornecedor fizer a entrega, é só selecionar esse fornecedor e não ter que digitar cadastrando ele novamente. Então, eu estou evitando redundância e estou evitando inconsistência. Porque eu, Alessio, digitei lá fornecedor, tudo de bom, né? Que é o nome lá que está explicando. Aí o outro põe TDB, que aí passou algum tempo, naquela nota fiscal, o mesmo fornecedor que tem um código só, ele vai ter vários nomes. Né? Isso pode trazer um problema. Né? Muito bom, eu acho que é legal isso daí para a gente poder fixar. Sei lá, colocando em prática seria, eu acho que mais interessante, mas... Então. Mas aí que tá, né? A gente precisa conhecer os conceitos primeiro, né? Isso que é importante para a gente linkar em algum momento da nossa prática, né? Eu concordo com você, mas né, o ponto é que a gente precisa observar, né? Tudo bem, aqui é um pouco... a gente vai fazer uma atividade hoje, né? Fica tranquilo aí, mas a gente vai fazer sim. Tá, de qualquer forma, né? Essa técnica de normalização, ela foi criada, olha só, em 72, ou seja, ninguém aqui tinha nascido ainda, né? Ou seja, até hoje, né, é utilizada. Não é que é arcaico o negócio, lógico que ela foi sendo atualizada e tudo mais, mas essa técnica para normalizar, a gente viu o exemplo aí. Ó, pessoal, para começar uma bateção aqui, martelada e furadeira, vocês considerem aí, porque eu estou num lugar aqui que está nesse momento aí de obras, né? Mas enfim,
Só para deixar claro. Se estiver muito forte, vocês me avisam que eu vou para outro ambiente tentar amenizar. Bom. É só umas marteladas, relaxa. Então, veja só. Pelo Edgar Frank Holt, que ele deu aí o primeiro passo, né? Com outro parceiro aí, trazendo um novo significado. Tá martelado. O outro significado que ficou conhecido como FNBC, né? Forma normal, com o sobrenome dos dois, né? Mas aí, todas elas se baseiam na dependência funcional entre atributos de uma entidade de banco de dados e na chave primária. Quais são as mais populares, aí, as formas normais mais populares? Então, tem primeira, segunda, terceira e quarta forma normal. Caraca, professor, aí eu acho que já tá passando pro assassinato esse negócio aí, hein? Martelada forte, mano. Você não viu nada, cara. De barulho ainda. Você é louco. E olha Tá que bastante? Aparece nas aulas do Guanabara. Essa daí é só pra quem vê, essa daí. Você não viu nada. Tá igualzinho mesmo as aulas do Guanabara. Pior que tá, mano. pra mim tá suave ainda, professor. Acho que não precisa mudar ainda não, mas se... Caramba, mano, você vai de vir lá assassinar o cachorro dele. num baile, tá ligado? Pra ser acostumado com isso. É que aqui onde eu estou hoje ainda não tem internet, uma explicaçãozinha rápida aí para vocês, tá? Internet de banda larga. Então estou usando hoje aqui. Pois é. Estou usando do meu celular aqui porque eu arrisquei, mas eu estou indo para casa da minha irmã e eu utilizo lá e tudo mais. Então, só que eu tenho, como eu estou aqui num apartamento aqui que estava em reforma e tudo mais e tal, enfim. Aí hoje eu decidi arriscar. Falei, eu vou fazer de manhã aqui a aula, mas lembrando que eu sei que tem a problemática da barulheira e tudo mais. Mas, dependendo, dá para... Posso ver se eu vou para outro ambiente ali e a gente ameniza. Vocês me sinalizam aí, tá? Se estiver muito alto, porque como eu estou com fone, né, eu até ouço, lógico, mas eu não sei o que vocês estão ouvindo. A minha fala e o barulho, então é ruim, né? De qualquer forma, não é legal. Bom, mas como continuar aqui... então, são várias formas de normalização, tá? Mas... as mais populares, aí vai do número 1 até a quarta forma normal, ó, FN, então forma normal, né? Então são formas normais aí para a gente adotar regras, né? Para poder revisar e também evitar aí, ó, a redundância e dependências funcionais erradas, né? Deixa eu ver aqui. Para evitar um monte de problemas que vocês já perceberam que pode causar, né? Olha, aqui é só um ponto, tá? Não se preocupe com o que eu vou falar agora. Por quê? Onde foi... como é que foi feito, né? A atribuição da questão de... Fugiu o nome aqui, cadê? Peraí, fugiu o nome aqui, cara. Dependência funcional, né? Então, dependência funcional ela é baseada na teoria de conjuntos, ou seja, dados dois conjuntos de atributos, x e y, de uma entidade, pode-se afirmar y é dependente funcional de x, ou x determina y, ou y depende de x, logo podemos representar a dependência funcional como x, né, atribuído a y. Então, aqui é o princípio, né, de conjuntos de atributos
utilizando a teoria. Então, é por isso que a dependência funcional, ela é apoiada nisso. Então, a gente vai ver no exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a dependência funcional, um exemplo é a tabela aluno. Na tabela aluno, nós temos lá matrícula, né? E o nome do aluno, um exemplo. O nome do aluno depende diretamente, lógico, da matrícula. Então, uma dependência funcional, que é esse exemplo que ele deu aqui na teoria dos conjuntos. Ó. E aí a gente vai ver essa demonstração aqui, ó, que os 3 primeiros campos sublinhados, né, representam a chave primária composta ou a concatenada, tá? Que traz a dependência funcional. É por isso que eu falei, não se atente ainda agora nessa questão, mas aqui tem um exemplo, ó. Então você tem aqui, ó, claramente, né, que matrícula, código do curso, código de disciplina, né, são os campos-chave dessa tabela, certo? Está relacionada, mas quais são as dependências, né? O nome do aluno depende da matrícula do aluno, está relacionada a essa tabela. A data da matrícula depende, né, olha aqui, ó, a setinha, a matrícula, o nome do curso, ela curso, e por aí vai. Deixa eu tirar aqui para ficar mais limpo aqui, ó. Tem as setinhas aqui representando, ó, nome do aluno, a nota da prova, ela vem para cá, né? Então, cada dependência funcional. Aqui, vamos fazer assim, ó, deixa eu ver se tem uma mais simples aqui, ó. Aqui, ó. Quando você vai cadastrar um aluno, você cadastra o nome do curso. Estou falando da tabela, a estrutura da tabela. Não, o nome do curso, ela depende da tabela curso, que tem o código e o nome do curso. Então, o nome do curso não depende funcionalmente, né, de matrícula. É isso. Resumindo. Né, no sentido de sair um pouco dessa questão teórica aí, mas observar que a tabela aluno, ela tem o seu código de matrícula, sendo que na tabela aluno eu tenho nome, escola de origem, por aí vai. Então, são informações ou campos que têm a dependência funcional. Ok? Só para ficar um pouco mais... E ele dá outros exemplos aí. Mas não são exemplos muito lá fáceis aqui que ele deu, não. Não gostei muito, mas enfim. Bom, aí ele vai finalmente, né, trazer aí a prática, né, mais como exemplos, e a gente vai perceber aqui a aplicação de uma, como é que se fala? Normalização. Deixa eu ver se essa ficha aqui, deixa eu ver só rapidinho, aqui, ó, olha aí, ó, então, ele traz aqui, ó, como exemplo, aí vamos dar uma respirada aí, né, para poder ir com calma aqui. Agora a gente vai aplicar essa teoria, né, vamos falar assim. Então, olha só, após você fazer uma compra numa loja de material de construção, você percebeu que o controle dos produtos levados pelos clientes era realizado em um caderno, né, com fichas coladas para serem preenchidas de forma manual. Então, somente clientes antigos e de confiança tinham a regalia de pegar produtos e pagar depois. Então, ao saber que você é da área de informática, pediram que você fizesse um banco de dados para agilizar esse processo de controle. Para tanto, você recebeu uma cópia dessa ficha, né, que permite a retirada de produtos da loja. Olha aí a ficha. Ó. Aí a ficha.
mais uma vez aí, ó, agora, né, percebemos que por meio dessa ficha a gente tem que extrair todos os campos, fazer uma listona, olha só, aqui a lista dos campos, ó, observando a ficha. Esse é o primeiro processo. Não adianta de cara aqui você chegar e já separar as tabelas e fazer o modelo lógico. Não resolve. Não é assim que funciona. Por mais que você saiba que tem uma tabela chamada produtos, né, é interessante. Você já sacou aqui, eu já teve aí a observação que dá para fazer uma tabela produtos. Ok, isso é bom. Mas, a princípio, a tabela ficha, né, você vai fazer uma tabela única aqui, ó, uma tabelona com todos os campos. Então, é observar o documento, o que pode ser um campo, tudo aquilo que o usuário vai poder vai poder informar e ser armazenado. Então, isso são os campos, né? Lógico que aqui, se tivesse um campo chamado F, e aqui também você vai pegar um só, né? Vai pegar um F só. Tá? Mas aí tá aqui, ó, todos os campos. Não tem tabela. E aí, olha a pergunta, ó, Lucas. Olha a pergunta aí, ó. E como podemos, então, achar as tabelas, já que eu tenho todos aqueles campos? E aí, como é que faz? Né? Aí, a dica é observar a lista de campos. Por exemplo, o campo, código do produto. Vou voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Lógico que eu não escrevi códigos, né? Eu não, né? Do material aqui, ele pôs código, porque é código do produto. Descrição do produto, quantidade do produto, né? Aqui, ó. Dica. Um exemplo, código do produto e descrição de quem? Do produto. Esses dois campos já indicam que existe uma tabela produto. O próprio documento, no caso a ficha de controle, também é uma tabela. Geralmente o documento modelado acaba virando uma tabela. Então, como eu falei, ó, ficha, né? Isso aqui é o controle de ficha. Ficha tem um número. Então, geralmente o próprio documento já é uma tabela. Olha só. Podemos listar as seguintes tabelas: a ficha, cliente, produto, cidade e estado. Já começou o jogo aí de novo. Relaxa, professor. Não, porque senão esse negócio não acaba hoje. Estão jogando ping-pong aí. Estão fazendo campeonatinha. Por conta da pandemia. Aqui. A hora que começar a furadeira, aí o negócio complica. Espero que hoje não tenha furadeira aqui. Que é forte. E é forte. Mas vamos lá. Tá, então, olha aí as tabelas, ó. Observando de novo. Olha, tem a tabela ficha, tabela produto, tabela cliente, a tabela cidade, que a gente já viu lá, no exemplo, tabela estado. Professor, no caso é só pegar o que é utilizado para informar, não é? Isso. Então é bem simples. Olha aí. É o que eu tô falando. Além disso, é um exercício, né? Então, você tem esse papel aqui, ó. Essa ficha. Pô, diante dessa ficha, tem que achar as tabelas. É lógico que antes de achar as tabelas, você vai achar os campos, né?
todos os campos que são importantes para ser cadastrado, que é o que você falou aí, ó. Ó, aqui está claro, né, que é aqui, ó, produtos, tem algum campo aqui que não seja de tabela produtos, você vai achar depois isso. Primeiro faz a lista. Eu acho que o que mais, como é que fala, professor, o que mais pega nesse negócio aí é o fato da correção, de você ver se tem algum erro, coisa do tipo em uma tabela, porque para você achar digamos assim, os tópicos da tabela, para mim parece ser simples no momento. Até porque a gente fez sem precisar, sem ter informação, a gente acabou meio que criando na lição passada. Exatamente. Por isso que, assim, é isso que eu estou falando. Então, as atividades que a gente está fazendo um pouco na prática, às vezes você vê, ela estava mais fácil ali, agora aqui é uma outra situação que também não é tão complicado. Então, percebe que, por meio, de novo, ó, por meio de uma ficha, de um papel, sei lá, você conseguiu listar todos os campos que são necessários para cadastrar nessa ficha, e depois você achou o nome das tabelas. Só isso. Então, professor, é porque, tipo assim, na lição passada, nós tivemos que criar os tópicos, né? Teve que vir da nossa cabeça. Agora, quando se trata de alguém das informações, tipo, no meu ponto de vista, parece ser mais simples. Quando a pessoa chega em você, ó, vou te dar uma tabela sobre, que nem tava lá, jogadores de futebol, sobre um time de futebol. Aí tá lá, time, técnico, o número, como é que fala, o CPF dos caras, o RG dos caras, a cidade onde eles moram, os gols que aconteceram dentro do jogo, etc, etc. Então, tipo, quando as pessoas dão as informações, fica bem mais simples do que você criar. Isso é verdade mesmo. É mais fácil. Entendeu? Por isso que eu acho que seria bem mais, tipo, eu vendo aqui, quando a gente for fazer na prática, provavelmente vai ser bem simples. É isso aí, o Wiki3, Caio. Realmente acaba sendo perceptível que na prática, é como acontece na maioria dos casos, tá? No mundo real mesmo, tá? No mercado de trabalho, é assim que funciona, tá? É mais ou menos nessa linha aí que a gente acabou de ver. É como eu penso, né? Assim, tipo, a pessoa te dá as informações e você só vai e edita. Exatamente. Isso, exatamente. Ou complemento também, né? Professor, mas todo esse processo tem que ser criado, né? A gente tem que criar, mesmo tendo as informações do cliente, como você falou, a gente vai anotando, vai analisar e vai criar. A gente precisa criar essa conceitual. Sim, Cássio, é bem por aí, tá? Veja só, eu diria assim, você vai encontrar a tua maneira mais prática. Não é que pode ser feita de qualquer jeito, não é bem assim. Mas você percebeu, você falando isso daí, que você precisa elaborar, lógico. Então, você pega lá um formulário, né, que você tenha 10 formulários para fazer, mas você pega o primeiro formulário, o processo é esse que eu estava mostrando aqui, ó. Você tem que elaborar primeiro a lista dos campos, atributos, depois as tabelas. Para num segundo momento, porque antes de fazer isso aqui, não tem o que fazer, né? Primeiro é isso. Depois você vai para o diagrama conceitual, tá? Ou que seja o lógico, enfim, mas o ideal seria o conceitual. Mas antes disso não tem como, né? É bem isso aí mesmo. O conceitual ele dá menos trabalho, no caso. Por isso que é melhor já partir para ele. Não é que dá menos, né? Ele é uma etapa anterior à questão de você já começar a pensar na implantação do modelo lógico para o físico, né? Que é a atividade que a gente fez na aula passada, por exemplo. Eu já tinha um modelo conceitual pronto, a partir dele eu já vou montar um lógico, já pensando na questão de implantação. Tá? Então, o conceitual é importante, ele é um intermediário dessa primeira fase de normalização, né, para começar a diagramar, para começar a dar características de banco de dados para ele. Se você fizesse a normalização e ir direto para o modelo lógico, não tem problema. Na prática, às vezes é muito comum isso, tá?
Mas o cliente, às vezes o cliente, sei lá, ou a empresa que você trabalha você está trabalhando, ela exige que tenha um modelo conceitual, por exemplo. Então é uma questão aí mais de documento, né? Beleza, é tipo mais uma planta, né? Tipo, um planejamento. Isso, exatamente, é isso aí. É você fazer o registro ali, como a estrutura, né? A planta, né? Vamos falar assim, mas é a estrutura daquela realidade que o cara te trouxe ali, ó, daquele formulário. Opa, peraí, mas isso aqui é um papel, um formulário, é uma ficha, é uma nota fiscal. Ok, agora vamos olhar para o lado de cá. É como vai ficar no sistema, como tem que ser implantado, que é a tua estrutura, que é a tua. Você falou aí. Resumindo, é tipo uma rascunha. Pode ser. Colocando tipo em palavras chula mesmo. Mais ou menos aí. Então, é legal essa observação que vocês fizeram aí. Bom, aí que vem a parte legal agora aqui, mais interessante, também, né? Não que não seja interessante o que a gente falou, mas aqui começa a ficar mais prático aqui também, olha só. Aí como que a gente vai fazer isso na prática, né? Que é a transformação da primeira forma normal para a segunda forma normal. Bom, então, aqui ele dá lá a introdução do clube, né? Ele volta para o assunto do clube, como eu falei na segunda sessão lá na 4.2, que ele volta a falar do clube. Rapaz, o que é isso? Onde te entregaram um documento e você, né, precisa elaborar um banco de dados. Então, vamos lá. O desafio é aplicar a primeira forma e a segunda nas tabelas, né? Vamos ver se isso vai ser o suficiente, né? E a gente vai ver de novo o documento. Tá aí o documento que você precisa criar um banco de dados. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Ele sugere que a gente use aí uma ferramenta case, DB Design, para criar o diagrama nas tabelas, né? Sugestão dele aí. Vamos pegar, deixa eu ver se tem algum conceito aqui. Aqui, de novo, ele fala, normalização de tabelas é o quê? É um método para avaliar e corrigir estruturas de tabelas com o propósito de reduzir redundância de dados, reduzindo dessa forma a possibilidade de erros e anomalias. Ok. E quais são as propriedades, né, que essas tabelas precisam ter? Cada tabela deve tratar somente um único assunto. Por exemplo, uma tabela de informações sobre remédio não pode ter informações sobre o médico. Cada tabela no seu galho, né? Vamos falar assim. O mesmo campo não pode ser armazenado desnecessariamente em mais de uma tabela. Cidade. Poxa, funcionário São Paulo, né? O funcionário, cidade São... Então, a gente vai ter que entender que eu não posso armazenar, né, o mesmo campo em mais de uma tabela. É diferente do campo nome. Nome do funcionário, nome do cliente, isso é diferente. Eu não vou criar uma tabela com campo nome, né? Não vou nem entrar muito no assunto, mas é isso. Os campos de uma tabela são dependentes da chave primária. A gente já viu ali, que é aquela dependência funcional, né? A tabela deve estar livre de anomalias, de inserção, exclusão, estando aí íntegra, dando consistência de dados. Por exemplo, na tabela cliente, será necessário informar a cidade do seu nascimento. Não devemos deixar ela informar a cidade. Então, você não digita o nome da cidade, né? Você escolhe, né? Você seleciona, é isso. Então, você vai dar consistência para o teu banco de dados. Bom,
para aplicar aí a normalização, a regra, é importante que, segundo alguns autores, né, entenda-se que existem aí atributos, que é o que a gente precisa destacar. Então, atributo simples é o atributo que não é divisível, que tem um sentido único, como o CPF, né? RG. Ele não é dividido com outros dois campos, né? Ou por outros mais campos. O composto, ele pode ser dividido em várias partes. Por exemplo, endereço. Endereço pode ser dividido entre rua, número, complemento, bairro. Mono, a gente viu um pouquinho já sobre isso, né? Mas aqui já é na questão de normalização. Monovalorado, que é onde tem apenas um valor na tabela, como, por exemplo, a matrícula de um aluno. Então, esse número não pode se repetir na tabela. Multivalorado é o atributo que recebe mais de uma informação. Exemplo, telefone, pode ser residencial, comercial. Derivado é a que pode originar de outra tabela, como, por exemplo, né, você pode calcular a data de nascimento trazendo qual a idade da pessoa, né? Então, você cadastrou lá 2/10 sei lá, de 83. Essa é a data de nascimento, mas o médico precisa saber, numa consulta, por exemplo, qual é, né, em números, né, quantos anos essa pessoa e dias ela tem. 40 e tantos, 30 e poucos anos e 6 meses. Então, é um atributo derivado, né, que você pode trabalhar aí. E tem um atributo-chave que a gente já conhece, que é o registro principal da tabela. Bom, primeira forma normal. Qual é a regra? A primeira forma normal, ela estará na primeira forma se e somente se todos os seus atributos forem simples, né, atômicos, não possuindo grupo repetitivo ou coluna que possuam mais de um valor. Para estar na primeira, você tem que ter aí os seguintes passos: identificar a chave primária da tabela, identificar a coluna, que são os campos, que possam ser repetidos, remover a coluna que você achou que são dados repetidos, deixar uma só, criar uma nova tabela para armazenar dados repetidos, com isso, fazendo isso, e criar o relacionamento entre as tabelas. Olha aqui na prática. Tabela funcionário normalizada. Aí você tem nome, idade, valor da hora, a cidade, o departamento e a data de admissão. Para ficar mais claro aqui, porque, né, de alguma maneira... Acontece o seguinte, pessoal. Aqui vocês vão ver a regra, tá? A gente falou até então, deixa eu só dar uma vírgula aqui, senão vai ficar estranho. Até agora eu estava fazendo na tabela e tudo mais, mas a regra para normalizar, primeira forma normal, é observando um documento e por aí vai, como a gente viu até agora, né? Ou, no caso aqui, ó, né, em forma de tabela. Lógico que os exemplos dos registros aqui é só para a gente ter um visual, tá? Mas o importante dessa tabela é a gente ver que departamento está cadastrado, né, ou está como campo da tabela funcionário. E cidade também, certo? Já deu para, de cara, já deu para sacar aqui, certo? Isso é um ponto. Mas a tabela tem que ter lá, né, no cadastro. Uma coisa é estar selecionando, você faz tira um relatório e sai do jeito que você está vendo na tela. Sai desse jeito. Outra coisa é, da onde saiu? Da onde saíram essas informações, né? Contabilidade, saiu de uma tabela. Esse exemplo aqui, ele está sinalizando para a gente que não é um relatório que alguém tirou.
é a própria tabela que não está normalizada, né? Não é que alguém fez errado, não. A pessoa abstraiu lá daquela informação de um formulário e está montando. Esquece os registros agora, ó, tá? Esquece os registros que estão aqui, ó. Dá um X aqui, ó. Esquece essa parte, vamos considerar só isso daqui, ó. Isso aqui é só para a gente ter de exemplo, tá? Para a gente visualizar aqui. Imaginando que eu relacionei o nome dos campos que eu encontrei lá no formulário, nome, idade, que nem eu falei anteriormente, fiz uma lista dos campos, tá? Sabendo que ali é uma tabela de funcionário. Poxa, já identifiquei alguma situação aqui que eu posso ir trabalhando. Só que eu não vou fazer como eu estava mostrando. Na regra, ela funciona da seguinte forma, ó. Ele pega aquela tabela funcionário. Alguns dos campos podem ser chave primária. Pelo que observamos, é melhor criar um campo novo. Não tem chave primária aqui, ó. Então, vai ser criado um campo para indicar a chave primária. Uma boa sugestão é o campo matrícula, o código, ID, enfim. E aí é o que é o ponto. Ele faz, na regra, de forma, né, do modo textual. Vou deixar até ficar claro aqui, ó. Ele não faz usando o quadradinho lá, ou então uma lista, não. Ele faz escrito, tá? Ele que eu falo é a regra, né? A regra o comum é a gente fazer da forma textual. Mas eu não vou, a princípio, exigir na atividade de hoje que vocês façam de um modelo de forma textual, tá? A gente vai fazer diferente. A gente vai ver já já. Após as próximas batidas. Por exemplo, como é que vai ficar de forma textual a representação do quadro anterior? Então, ó, tabela. Por que textual? Porque já vai sinalizando aqui, ó, a escrita no SQL. Né, a linguagem, olha só. Tabela funcionário, abre parênteses, campo-chave, vírgula, e vem os outros campos. Mas aqui não está escrito no formato de campo, né? DT, underline, func. Calma. Aqui é a primeira forma normal, né? E ainda assim no modo textual. Ó, então significa que foi criado o campo-chave. Lógico que pode melhorar mais alguma coisa. Por quê? Campo, cidade, departamento. Eu ainda preciso normalizar essa tabela. Primeiro, criar uma tabela. Olha só, é tudo sequencial, né? O que eu preciso fazer? É escrito, né? É legal isso, ó. Se você vai praticar isso, então o que eu preciso fazer? Pontua, né? Faz uma pontuação, ó. Primeiro, criar uma tabela chamada cidade. Está no documento. Para quem vai fazer a leitura documental do que você normalizou, do que você fez na tua modelagem, tá passo a passo ali. Segundo, inserir a chave estrangeira da tabela cidade na tabela funcionário. Olha como que vai ficar na escrita, né? Ou no modo textual. Olha só como é que fica, ó. A primeira forma normal. Cidade, olha aqui o campo-chave, e funcionário, com seus campos, olha o símbolo aqui da chave estrangeira, ó, tá? Lembrando que tá errado não, né? Isso aqui tá errado, não pode ter acento, né? Então, ainda aqui, precisa rever aqui, mas enfim. Então, agora como é que fica no visual, né? Na questão aí de tabela mesmo, né? Então, a tabela funcionário foi criada a matrícula,
o ID da cidade e o departamento não foi feito, olha só. Foi feito primeiro a cidade. Ah, não pode fazer tudo de uma vez? Meu, faz devagar. Esse é o momento de revisão crítico, de análise campo a campo, e não campos, né? Campo a campo. Então, você fez cidade primeiro, ó. Só tá o código. Lembrando que estava assim, ó. Olha lá, Curitiba. Agora não. Agora eu tenho só o código. Eu criei uma tabela cidade. Tá aqui, ó. Bom, mais uma vez, né? Observando ali, você vai falar, pô, peraí, tem alguma coisa aí que eu posso mudar. Ele chama atenção para o campo. Vamos ver aqui, ó. Idade. Não está errado guardar, né? Aqui, ó, idade. Cadê? Idade, ó. Ah, bem lembrado aqui, ó. Eu esqueci desse detalhe. Pô, você vai digitar lá 25. Ah, mas aí é mais fácil para o médico. Ah, não sei o quê. Então, mas daqui a um ano, esse cara tem 26. Aonde que vai calcular isso e trazer a atualização? Não tem. Então, você tem que alterar aqui e colocar data de nascimento. Então, você vai pegar lá na escrita textual e alterar. Em vez de idade, a alteração que você fez no modo textual está aqui, ó. E aqui negrito, porque é a chave primária, tá? Ok. Aí ele vai fazer, já finalizando, o departamento, né? Que eu falei lá em cima que também estava faltando, ó. Aí fica só o código do departamento, o ID, tanto faz. Enfim, então você trouxe da primeira forma para a segunda forma. Normalizando, né? E aí você zerou, não tem mais nenhum erro, nenhum problema. E aí você traz ela para o modelo, aí sim, né? Falando, é legal falar aí sim, né? Aí sim, você traz a resolução da primeira para a segunda no modelo lógico. E o modelo conceitual? Né? Como eu volto a falar, depende de alguns fatores empresariais, de organização, de falar, não, tem que ter e tal. Aqui você pode interpretar dessa maneira, tá? Aqui, então, como é que ficou o modelo lógico? Então, aqui, ó, tabela funcionário, eu fiz a normalização abstraindo essas duas tabelas e, portanto, aqui é 1 e aqui é N. Chave estrangeira dessas tabelas, que o sistema faz automaticamente, lá o DB Designer, por exemplo, né? E ponto final. Gera o modelo, gera o SQL dela aqui, já implanta no banco de dados, perfeitinho, sem redundância, enfim, normalizada, bonitinho. Só que, além desse visual, além desse modelo lógico que vocês estão vendo aqui, você ainda tem a parte escrita, né, ó, que vai ficar documentada também, tá? Na normalização, ó. E escrever, né? Opa, também tem que escrever. Aqui é da primeira para a segunda forma. É só um texto, né? Então, utilizando a tabela funcionário, aí a primeira forma, e tudo que a gente está vendo aqui, ó. Aqui cadê? Peraí, tem alguém chegando aqui. Tudo que a gente está vendo aqui, ó. Então, a segunda forma, cadê? Aplicando a primeira forma, a tabela cidade, foi criada a tabela cidade, foi criada a tabela funcionário, e também colocar ela no forma de texto, né? Ó, cidade, abre parênteses, tal.
E aí a data de nascimento, ó, eu consigo... Alguém lembra o nome do... Alguém lembra aí o nome do Dudu, que eu falei lá da tabela do médico, lá quando você tem data de nascimento, qual é o modelo, o tipo Ai, caramba, agora fugiu a palavra aqui. Eu quero que eu faltei nessa aula, provavelmente, que eu não lembro nada de médico, professor. Mouse aí, tô te devendo. Oh, meu Deus, eu não queria voltar a tela, senão a gente vai ficar aqui, ó. Lembra do atributo derivado, não é isso? Mas do médico? Derivado. Ah, tá. Nossa, meu Deus, eu pensei que era outra aula. Meu Deus, professor. Ó, porque... então, esse atributo, data de nascimento, na verdade, ano, né? Idade, ela é derivada de data de nascimento, que o sistema faz o cálculo, lá na linguagem, sei lá, que você vai utilizar para fazer a programação, né? Então, ele vai pegar esse campo e vai transformar em idade, tá? Então, é um atributo derivado. Bom, então aí a resolução desse cara, né? A gente já falou sobre bottom-up, né? Ou que é método, aí a técnica para você abstrair. Aí a gente acabou os atributos, a gente acabou de fazer uns exemplos aí. Deixa eu só ver aqui o que ele vai trazer aqui. Aqui é um outro exemplo. Eu vou ser sincero, eu dei uma lida aqui, já vi isso, mas, olha, aqui é um outro exemplo, tá? Não me leve a mal, eu só estou querendo explicar que aqui é um novo exemplo, mas eu vou ser sincero, não foi muito... Acho que gera uma outra problemática, só para você ter uma ideia, imagina que você pegou uma tabela ou um formulário e está escrito informações. Cadê? Aqui, ó. Mas, tudo bem. Informações, mas quais são essas informações? Mas aí é uma coisa tão esporádica, assim. Pode acontecer? Pode. O cara falou, ele me deu um papel escrito assim, de clientes eu quero informações. Mas quais informações? Nome, data de nascimento, sabe? Ele só está trazendo a necessidade de, quando você não entende um atributo, questionar, lógico. É óbvio, né? É endereço completo? É óbvio. Telefones, quantos números armazenar? São questões, né, que ele traz aqui e cria uma tabela aluno dessa maneira, ó. Ela não está normalizada, né? Não normalizada, mas olha só, você só tem isso de informação, ó. Você não sabe o que é esse campo. Não é que você não sabe, você tem que ir atrás e saber, né? Não tem, então eu não vou, né, bater muito nesse exemplo aqui. Eu prefiro entender que, de alguma forma, vai chegar até você, não pode ser um adivinho, até você, que nem o Lucas questionou, como é que eu vou saber? Então, a mesma situação. Então, eu não posso dar esse exemplo aqui e falar, vai acontecer isso na vida real. Não vai, não vai acontecer isso na vida real. Alguém vai trazer para você que informações é isso aqui. É CPF, nome, e-mail, data de nascimento, foto, RG e telefone. São as informações do aluno. Notas, endereço, é outra tabela. Nota não, nota ainda fica aqui. Mas aí ele vai normalizando isso, né? Percebam que eu diria de uma outra maneira, né? Ele faz uma listona, mantém a tabela aluno com outras informações, ó. E depois ele faz a parte textual que ele acabou de fazer, vai para a segunda forma normal, ó, né?
também feito, ela fez a textual e depois vem com a resolução aqui de cidade e estado. É uma outra maneira de fazer aí a normalização. Aí ele volta aqui no final, ó, que é legal, com aquele exemplo lá do clube de futebol, né? Para a gente solucionar aqui, ó. Então, os campos encontrados foi número do jogo, data, tá aqui os campos, né? Ele fez uma lista, escreveu, e aí aplicou a primeira forma normal, inserindo a chave primária na tabela jogo, né? Nesse campo vai ser número do jogo. Então, a tabela jogo vai ficar assim, textual, ó, jogo, da tabela, abre parênteses, quais são os campos? Primeiro, a chave primária, então, número, aí data, adversário, cidade, estado, oh, mas tá errado, não, é a primeira forma, lembra? Eu só criei uma coisa, vamos por etapas, né? Primeira coisa é pôr a chave primária. E aí a gente vai, aí ele propõe aqui a fazer o restante, né? Achar e separar o que não é pertinente a jogo, a jogadores, a cidade, aí você vai fazendo, normalizando na segunda forma, até chegar na segunda forma. Deixa eu ver essa daqui, ó. E é isso aí. Antes de continuar, eu queria fazer uma proposta para a gente dar um break agora. Pode ser? Até umas 5 para as 10, mais ou menos? Pode, professor. Suave. Para não quebrar no meio. Que hora que a gente volta? 5 para as 10. 15 minutos, pode ser? Às 10 aí é 15 mim. É 10 horas, professor, 20 minutos. Professor, é 10 horas, 15 minutos? Tá bom, então. Obrigado. Ninguém dorme em 15 minutos, não. Eu tenho que comprar meu pão ainda, então tô indo aí, gente. Falou. Então tá bom, vai lá então. 10 horas, beleza? São 10 horas, professor. 10 horas, combinado. Beleza. Até daqui a pouco.